Pessoal, vamos lá. Trabalhar alguns assuntos aqui relativos ainda ao mercado, tá? Financeiro no Brasil e também na economia americana. Eu vou, né, fazer o vídeo hoje de óculos, tá? Tem um reflexozinho do Mac, tá? Mas fica melhor, né? Até para me comunicar com vocês, tá? Então, hoje, sexta-feira, tá? Dia 19, né, de novembro. Agora são 23h30, tá? 11h30 da noite, né? Então, vamos falar um pouco, tá, a respeito de algumas empresas, né, sistema bancário local, bolsas americanas, tá? Aqui eu vou citar para efeito de comparação, uma opinião de mercado, um reconhecimento, né, mais um de mercado, mas é um reconhecimento de uma condição de mercado, ou seja, é uma visão própria, tá? Uma análise própria minha, tá? Enquanto pessoa física, né? Eu vou citar então, a Nubank, né, algumas práticas de ESG, né, eu vou falar também a respeito de perenidade, vou falar do Bradesco, né, Itaú e BTG também para referência, ok? Algumas outras condições, né, de mercado, as massas, né, cativar as massas, angariar as massas ou trabalhar uma equipe de excelência, né? Erguer, edificar, e aqui eu já cito, né, o BTG, edificar um banco de investimentos, que é o caso da instituição, com uma equipe, né, dotada de excelência, com investidores qualificados, né, pessoas realmente capacitadas, né, àquela atividade, aquelas aplicações, né, ou seja, a excelência ante as massas, tá? Vocês já vão entender, eu já vou chegar lá, né? Nós tivemos na economia americana, salvo engano, na Nasdaq, tá? A abertura de capital por uma empresa local aqui no Brasil, foi o Banco Inter, né? Então, como já esperado por mim à época, né, foi seguido por outras empresas e a gente tem a Nubank, né? Então, citando, né, para referência e relacionando a essa questão de massas, né, o que a gente pode analisar, né? Temos o informe, né, da Nubank a respeito dessa distribuição aos seus clientes, né? As BDRs, se eu não me engano, tá? Mas que seriam as suas ações, né? Listadas na Nasdaq também, eu acho, tá? Então, o que eu vejo aí se formando, tá? Eu vejo primeiramente no mercado, tá? De uma maneira geral, duas linhas. Vejo empresas, né, instituições, casas de análise, corretoras, principalmente corretoras, né? Bancos de investimentos, nós temos o BTG basicamente, tá? É o maior, é o melhor, não há que se discutir quanto a isso, né? Então, a gente tem as corretoras que buscam angariar massas, números, tá? E a gente tem pessoas realmente comprometidas, né? Instituições comprometidas, enfim, a qualidade, né? A entregar a excelência aos seus clientes, né? Em forma de produtos, em forma de trabalhos, né? Serviços, enfim. Pontos positivos, né? Na verdade, não vou falar especificamente pontos positivos, mas eu vou descrever essas condições, essas duas basicamente, tá? Algum tempo atrás, né, eu integro o partido, um partido aqui no município, né, enquanto membro titular do diretório local, tá? Municipal, né, no caso. E a gente estava comentando a respeito de trazer novos membros, né, para o partido. E eu levantei a questão, né, fui seguido por outros companheiros em relação ao assunto, mas nós não devemos focar em trazer, né, em preencher fichas, em trazer um maior número de pessoas. A gente deve ter como objetivo trazer pessoas que estejam dispostas a trabalhar junto ao partido, enfim, a edificar nesse meio, né? Depois a gente, como objetivo secundário, talvez objetivo de terceira via, a gente opte por preencher um maior número de fichas, tá? Por que isso? Porque quando você tem massas, né? Quando você tem quantidade, você negligencia a qualidade. O teu objetivo é número, tá? Mas não o número, né? No caso da instituição bancária, não necessariamente o número
repara, necessariamente, não estou dizendo que é isso que aconteça, ok? Mas você não tem necessariamente, né, a qualidade, a solidez, né, daquilo que tu objetiva, e você tem números maiores nas listas, tá? Nas listagens, enfim, em quantos membros você tem, quantos clientes você tem, né? Enfim. Então, essa diferenciação, né, a qualidade em detrimento, ou, né, a quantidade em detrimento da qualidade, né? Eu objetivo mesmo para trabalho, né, o próprio BTG, que eu já citei para vocês, embora haja uma questão de logística, né, claro, tem qualificações a serem cumpridas, né, certificações, enfim, mas o meu objetivo é, até por uma questão própria minha, né, de maior produtividade, trabalhar em um ambiente que tenha esse crescimento, essa busca pela excelência, pela entrega aos clientes, né, bem superiores ao mercado. Isso, né, bastante forte em mim desde sempre. Eu me relaciono muito melhor, né, e muito mais com pessoas mais velhas do que eu, do que com pessoas da minha idade, por esse motivo, né? Perder tempo, ficar falando abobrinha, né, tomando cerveja, comendo churrasco, indo para festinha, isso não é construtivo para mim, sinceramente, é entediante demais, né? É um porre. E eu prefiro um ambiente sério, um ambiente intelectual, né, um ambiente realmente onde a gente fale assuntos produtivos, negócios, adoro tratar, né, economia, política. Então, quando você tem, né, essa equipe ou esse ambiente que busca a excelência, você tem maior solidez, tá? Você tem maior capacidade, trazendo isso para o mercado, você tem maior capacidade de se sustentar no longo prazo, ok? Por que que eu falo isso, tá? Bolsas, né, a Nasdaq, por exemplo, e aí tu pega, né, o Nubank com essa proposta, né, de distribuição de BDRs aos seus clientes. A gente pode falar, né, incluir no assunto quais são as empresas aptas ao futuro, tá? A chegarem até o futuro. Destaco duas qualidades, perenidade e ESG, tá? Práticas de ESG, tá? ESG, ambiental, social e governança, tá? Empresas que tenham essa estrutura, né, desculpe o erro na voz, ou que estejam se reestruturando em termos ambientais, sociais, né, e de governança para o longo prazo. Isso, você sabe, cativa, né, os investidores de longo prazo, que, na minha opinião, são aqueles que as empresas devem mirar, né, que elas devem ter como objetivo para serem, né, proprietários dos seus ativos. Ok, a BDR você não é proprietário, você não é sócio da empresa, tá? Há uma diferenciação, não vou, no entanto, não vou entrar nesse assunto agora, né? Mas práticas sociais, ambientais e de governança, tá? E a perenidade, ok? O sistema bancário é muito difícil, né? Pelo histórico, claro, tivemos economias americanas, até mesmo no Brasil, né? Teve o Banco Santos, né? Se eu não me engano, que foi um caso bastante polêmico também, mas alguns gigantes americanos, ali em 2008, né, na crise financeira, foram à falência, né? Eram empresas bilionárias, né? A gente tem um caso agora, né, na China, que, claro, é o setor imobiliário, não é tão relacionado ao sistema bancário, mas é bilionário também, possivelmente, né, sujeito à falência, à quebra, né? Tivemos um fundo americano, não vou recordar o nome do fundo agora, um dos maiores fundos americanos, se não o maior, também quebrando, né? Era multibilionário e foi à falência também, tá? Só que é muito difícil, né? Se tratando de uma instituição bancária, você tem que ter uma equipe uma equipe executiva muito letárgica para quebrar, né? Ou você tem que realmente, como foi no caso da economia americana, fazer, né, muita M3 pontinhos aí, né? Cuidar o respeito aqui na plataforma para você levar uma instituição bancária à falência, né? Eu não analiso IPOs, tá? Se a empresa tiver menos de 5 anos no mercado, eu não cogito ela para compra, tá? Para mim não vale a pena, não tem solidez, ok? Tá ainda muito sujeita às flutuações do mercado, né?
mesmo o setor bancário, tendo essa perenidade, tá? A Nu, por exemplo, eles têm uma questão, uma proposta, né, mais jovial, uma proposta mais, eu diria até mais, com maior capacidade, né, de se adequar aos meios tecnológicos, né, hoje em dia dispostos, tá? Porém, o IPO não é seguro para mim, tá? Tem muita flutuação, né? Tem muita volatilidade e a empresa, embora, né, tenha um capital significativo, já no momento da abertura, ela não é, isso qualquer empresa, tá? Não é consolidada para mim, né? Agora, o que a gente pode ver, né, em termos aqui relacionando, né, ESG, então, perenidade, né, empresas que tendem a chegar ao futuro com maior estabilidade, com maior tranquilidade, empresas, né, que buscam essa massa, né, que buscam angariar clientes, cativar clientes e cedendo, né, benefícios, prestando seus serviços, mas buscando crescer as suas listas ante, né, empresas que têm essa característica, como eu estava, né, pensando a respeito, mais rígida, essa postura mais sólida, mais talvez até mais gravosa, né? As pessoas são bastante sensíveis, né? Elas querem passar a mão na cabeça, enfim, para mim isso daí é besteira, né? É infantilidade. Então, repara que o Bradesco, o Itaú, né, por exemplo, apresentou um balanço superior ao que era esperado pelo mercado, né, nesse último trimestre de 2021, né, no caso, o terceiro trimestre de 2021. Não foi atingido esse objetivo captando massas, né? Não foi angariando clientes em massa, né? Foi um trabalho, claro, não vou minuciar aqui, até porque eu não conheço o que foi feito, mas pelas práticas da instituição perante a sociedade, né? Não foi nada menos do que o rígido, né? Do que uma postura realmente determinada, né? O que é, o que não é, não é. Ponto, né? Não vamos facilitar, não vamos, né, para os clientes, enfim. É uma postura que eu acho construtiva, né? É saber se posicionar no mercado enquanto instituição. Aqui eu falo do setor bancário, mas eu estou vendo, né, essa maleabilidade na Nubank, que isso angariando as massas, né, para o longo prazo, eu acho que não é benéfico, né? Estima ali 2 anos, 4 anos com flutuações significativas, né? Na Nasdaq mesmo, ou Nasdaq, como você preferir, por conta, né, dessa abertura de capital, enfim, as próprias práticas da empresa. Só que analisando, né, enquanto pessoa física, investidor pessoa física, eu me pergunto, né, lendo a empresa e ao redor dela, quais são as capacidades, né, dela de chegar no longo prazo. O que que é o longo prazo para mim? 15 a 20 anos, né? De 15 anos em diante. Para mim, 20 anos é a minha determinação de longo prazo, tá? Curto 0 a 5, médio 5 a 15, 15 em diante, longo, tá? Então, eu acho, né, complicado, eu acho muito exposto a condições sociais uma empresa, né, que objetiva angariar as massas, né, ao invés de assumir perante o mercado, perante os clientes mesmo, uma postura mais rígida, né, uma postura mais inflexível, mais determinada, né, para mim já ficou bem claro, né, essas duas condições. Eu vejo isso muito, né, muito forte, muito realista, né, para o longo prazo, tá? Eu acho que a gente não deve, enquanto instituição, né, claro, eu não integro nenhuma instituição, mas não deve agradar ao público em geral. A gente tem que focar nos números, nos resultados, na qualidade daqueles que irão integrar, né, a equipe. 14:07 vai encerrar aqui agora, né, nos 15 minutos do IGTV, acaba sendo pouco, mas para mim, né, essa postura, esse posicionamento das empresas, não apenas a Nu aqui, né, mas as demais, no mercado é muito importante, né? O que que você quer? Você quer angariar clientes, né, cedendo benefícios a eles sem ter, né, um retorno significativo, um retorno proporcional, ou você quer trabalhar com clientes realmente dispostos à excelência, né? Se você tem uma equipe que foca, né, na entrega de exímios resultados, você tem maior capacidade de chegar ao longo prazo e se sustentar, né? Enquanto angariando as massas, você tem
maior dificuldade de obter mesmo resultados significativos e maior disposição, né? Enfim, encerrando agora o vídeo, ok?